O inverno traz junto com o frio algumas doenças respiratórias, dentre elas a pneumonia. Saiba quais os cuidados devem tomar. E eu converso agora com o Dr. Tiago Soares Fonseca, que é infectologista e que vai falar para a gente mais sobre o assunto. Doutor, o que é a pneumonia? Então, a pneumonia ela é uma infecção, né, do pulmão e pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos. Então, existe uma diversidade de micro-organismos que podem levar à pneumonia. E quais são os sintomas da doença? Geralmente a pneumonia ela se manifesta com falta de ar, com febre, com dor para respirar, tosse, né, com aquela tosse carregada, com catarro. Normalmente esses são os sintomas mais frequentes na pneumonia, né? Nas crianças muito pequenas que não podem expressar, né, aquilo que elas sentem, muitas vezes assim, o que vai se perceber é a febre, a respiração rápida, a irritabilidade, o choro frequente. Seriam sinais aí, né, que podem muitas vezes estar relacionados a uma infecção, sendo uma dessas infecções a pneumonia. A pneumonia pode causar morte? Sim, sem dúvida. Inclusive, segundo dados da literatura médica, né, alguns autores, eles relatam que pneumonia é a principal causa de mortalidade no mundo. Então, é uma causa importante, né, de mortalidade, uma das doenças que mais comumente leva à morte. Qual a época do ano que a doença ela ocorre com mais frequência? A doença ela ocorre durante todo o ano, mas existem alguns períodos, né, que ela ocorre com mais frequência. Então, os meses mais frios do outono, do inverno, é o período que normalmente há um aumento do número de casos, né, de pneumonia. E como que é o tratamento? O tratamento ele vai depender basicamente da questão da gravidade. Muitas vezes o tratamento ele pode ser feito, né, ambulatorialmente, que a gente diz, o paciente não precisa internar para isso. Outras vezes, numa gravidade maior, né, que o médico que atende esse paciente ele vai classificar essa gravidade. Caso seja uma gravidade maior, há necessidade de muitas vezes tratar internado no hospital e muitas vezes é necessária, né, em casos mais extremos em relação à gravidade, realizar o tratamento na terapia intensiva, né, nas unidades de terapia intensiva, nos CTIs. O tratamento ele depende da causa, então algumas pneumonias virais existem, antivirais, né, medicamentos antivirais que vão combater esses vírus. As pneumonias bacterianas, no caso, existem os antibióticos que são usados para tratar, e as pneumonias fúngicas existem também medicamentos específicos para esse tratamento. Além desse tratamento específico, que muitas vezes é prescrito, existe também o tratamento de suporte, ou seja, naqueles pacientes muito graves, né, às vezes vai ser necessário dar o oxigênio, colocar para respirar com a ajuda de aparelho, até que o remédio, né, o medicamento faça o efeito, controle a infecção e aí o paciente melhore, então podendo retirar esse tratamento suportivo. Doutor, quais são os cuidados que podem ser tomados para evitar a doença? Eu destacaria principalmente a questão de vacinas, né? Existem algumas vacinas contra bactérias, contra vírus, principalmente o vírus influenza, né? Que são medidas importantes para prevenir a ocorrência das pneumonias. Obviamente não está indicado para todas as pessoas, até mesmo porque as faixas etárias mais acometidas são né, as faixas etárias mais novas, de crianças, ou então as faixas etárias mais assim, na fase já de idoso, né, de pessoas idosas, e muitas vezes também essas vacinas são indicadas para pessoas que têm outras doenças que às vezes podem favorecer o desenvolvimento da pneumonia, ou caso a pessoa tenha pneumonia, nessas condições que ele tem, essas outras doenças favorecem uma evolução mais grave, né, de maior gravidade. Então, para essas pessoas, existem vacinas, até mesmo na rede pública de saúde, que são oferecidas gratuitamente, né? Basta a pessoa, né, se houver dúvida, procurar, né, o médico dela do posto de saúde, numa consulta, questionar sobre isso, se ela tem a indicação de tomar essas vacinas, e lá o médico realizará a avaliação e a indicação, se for o caso. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Veja agora todos os detalhes da apreensão de drogas feita pela Polícia Militar no bairro Vera Cruz. Madrugada desta quinta-feira, durante patrulhamento pela rua Augusto Gonçalves, no bairro Vera Cruz, em Montes Claros,
policiais militares receberam informações sobre a venda de drogas naquela região. Foi realizada a abordagem de 3 suspeitos. Durante as buscas, foram encontrados 28 pinos de cocaína, uma pedra bruta de crack e R$ 129 em dinheiro escondidos embaixo de uma árvore. A equipe de rondas ostensivas com cães foi acionada e, após buscas realizadas com o cão Drax, foram localizadas mais drogas escondidas em um cano de calçada, sendo 25 pedras de crack, 12 buchas de maconha e 30 pinos de cocaína. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos, sendo conduzidos à delegacia junto com material apreendido. A seguir, os melhores momentos de Atlético e Botafogo.